O que se vê hoje se multiplicou desde o tempo da antiguidade. O que se nota e observa que tem muitas confusões, há muitos enganos, há muitas falsas doutrinas, há muitos encontros de confusão, há muitos enganadores, cambistas, negociantes que estão estelionatando o Evangelho. As pessoas, dentro das suas necessidades, buscam o amparo, buscam ajuda, buscam uma orientação, um auxílio, uma mensagem que os fortaleça, os anime, os cure, os liberte e os transforme. Mas o que nós temos visto desde as antiguidades, desde os tempos de Jesus, dos apóstolos, que tem muita confusão. Mesmo Jesus falando, está relatado no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 29, quando ele ia ser assunto aos céus, ele já havia ressurgido dos mortos, a morte não pôde detê-lo. Ele avisou os apóstolos e a todas as pessoas, e nós, que depois que ele não estivesse mais fisicamente no meio deles e no nosso meio, apareceriam muitos lobos vorazes e que não poupariam as ovelhas, não teriam pena delas. E ele, quando estava caminhando a terra da Palestina, ali Israel, Judeia, Cafarnaum, Tiro, Sidom, Genezaré, o lago, do outro lado, terra dos Gadarenos, perto do Jordão, todos aqueles lugares onde ele passou. E quando ele chega num determinado momento, numa ocasião, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no verso 13, ele lembra uma passagem dita e menciona ela, que a casa do meu pai será casa de oração, ou a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a têm transformado num covil de ladrões. Palavra pesada, hein? O apóstolo Paulo, enviando uma correspondência à comunidade que estava na Galácia, no capítulo 1, no verso 8, mas ele adverte, dizendo: se mesmo viesse um anjo do céu e falasse outro evangelho, não aquele que ele tinha entendido e falado para estes, que fosse amaldiçoado, anátema. E mesmo Paulo também faz uma reflexão, falando com Timóteo e os demais companheiros, na segunda carta a esse menino, no capítulo 4, no verso 3, que virá tempo que não vão suportar a sã doutrina, mas sentirão comichão nos ouvidos e amontoarão para si seus próprios prazeres, suas próprias concupiscências, encantados ficarão e seguirão falsos mestres.
Paulo também relata, escrevendo como é que as pessoas deveriam se comportar. Aí ele vem falando dos dons, e chega no momento do capítulo 14, a partir do verso 23, na primeira carta à comunidade que estava em Corinto, falando sobre as reuniões, que ia se reunir para as orações, para salmos, para meditações, para profetizar, para falar línguas, e tudo isso dentro de uma temperança, de um equilíbrio, que houvesse sempre revelação, interpretação, discernimento, conhecimento, edificação. E aí ele ressalta de uma forma esclarecedora para que tivesse um comportamento sadio do ambiente. Se alguém profetizasse, um ou dois profetas, os demais ficassem quietos para que fossem edificado toda a igreja, toda a comunidade, e aprendessem um com o outro. E quem falasse em línguas, um, no máximo dois, mas que tivesse a interpretação dessa língua. E na profecia tivesse a revelação da profecia, para que todas as pessoas ficassem edificadas, mas não chamasse atenção para aquele que estava fazendo. Porque Deus, o nosso Deus, não é um Deus de confusão. E que nós temos observado, como no tempo da antiguidade, hoje se multiplicou. É muita confusão, é muito reteté, é muita falsa doutrina, doutrinas e costumes de homens para cabrestear pessoas e manipulá-las. O senhorio na nossa vida, na nossa existência, Jesus, o Eu Sou, o Emmanuel, ele nos deu a liberdade, condicionada pelo Espírito da ação, Espírito Santo, que age em nós e faz essa ação transformadora, reveladora, transformadora, edificadora. Mas o que nós temos visto é muita confusão. É gente levantando templos, abrindo lugares de CEP para suas reuniões, e lá tem uma coisa que eles falam em todas elas, muitas, da maioria é sobre a interpretação categórica, manipuladora sobre o dízimo. Essa lei continua para manipular as pessoas, porque quem dá com amor e alegria está dando com amor e alegria sem ser forçado, mas de forma voluntária, vendo o Deus no próximo, ajudando o próximo dentro das suas necessidades. Aí eu dou mais que 10%, dou 50%, dou 20%, dou 100%, porque, mais uma vez, aqui eu menciono que esse grande Eu Sou não é um bolicheiro de balcão que trabalha por porcentagem, não é um negociante, um cambista, nem aquele que empresta e usurpa o dinheiro do seu próximo, porque esse grande Eu Sou não precisa desse dólar, desse câmbio, desse real, dessa peseta, desse euro, não. É os homens gananciosos, esses lobos vorazes que estão usando, usurpando da fraqueza das pessoas para negociar como se fosse um negócio de balcão. Se você está no ambiente, precisa estar naquele ambiente, está congregando nesse ambiente, quer ajudar a liderança para a manutenção do prédio e que haja mais conforto, amém. De forma voluntária você participa, ajuda, porque você está ali, assim como você tem a sua casa. Ali é uma casa de oração, em comunhão com os demais, comungando do mesmo Espírito, se assim você entender.
forma voluntária, prazerosa e alegria no coração. E entendendo o que está acontecendo, que a mensagem está te ajudando e que você também é um cooperador desse trabalho ministerial, com alegria, com louvor, com orações e salmos. Então que não haja confusão, como muitas confusões estão fazendo, para manipular a mente das pessoas, não libertando, mas tornando-as escravas de homens. Ai, te libertei do pecado, ai, tirei tudo o vício, e colocou uma canga, colocou um cabresto, dificultando o pensamento e as atitudes como ser humano para com o próximo. Aí tu vira um apontador, um julgador, um herege, e chama os outros de herege. Você comete heresia e diz que é um santarrão. Santo existe Deus, é o eu sou, este é santo. Jesus, o Deus conosco, Emmanuel, esse é santo. Nós somos pecadores miseráveis e só pela misericórdia do Espírito Santo que está em nossas vidas e nossos corações, que nos alimenta cada dia, para que a gente tenha o discernimento, a temperança, para poder estar palmilhando essa terra e sendo um pouquinho de sal, um pouquinho de luz, de referência e deferência para alguém. Começar dentro da tua casa. Deixa de ser hipócrita, mentiroso e safado. Te converta realmente a essa grande luz, essa justiça, essa verdade, a esse amor que é Deus e que vem de Deus para a tua casa, para a tua família e para o teu coração. Shalom.